mesmo. Boa noite a todos. Mais uma reunião do estudo sistematizado da doutrina espírita, do Grupo Espírita Meimei. Estamos estudando o Evangelho Redivivo, estamos no livro 2. E hoje o nosso tema, nós estamos falando sobre as curas. E nós, para dar início, nós vamos pedir que a Thelma leia a página inicial e Miriam Simone faça a prece para nós, ok? Do livro Fonte Viva, Acorda e Ajuda, capítulo 143. Peraí, gente, está entrando uma ligação no meu telefone. Thelma, quer que eu continue a ler? Vamos lá. Segue-me e deixe aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus em Mateus, capítulo 8, versículo 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides, dificilmente permeáveis, dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Então, amigos, vamos agora levar nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecer por mais essa oportunidade, por estarmos mais uma vez reunidos, porque é muito bom compreendermos melhor os ensinamentos do Mestre, sentirmos que Ele está bem presente em nosso dia a dia e que está cada vez mais próximo de nós. E o que pedimos, Mestre, é que essas palavras que deixaste para nós não fiquem só no aprendizado e no nosso pensamento, que possamos colocar todos esses ensinamentos em prática, colocar em nosso dia a dia todas as lições deixadas por ti, Mestre. E por tudo o agradecemos, por graças a Deus. Obrigada, Miriam Simone. Thelma, eu dei uma adiantada no texto, que eu vi que você caiu. Então, gente, hoje, dando continuidade ao estudo, a Geórgia vai ser responsável pelo tema 29. Nós estamos, após o Sermão do Monte, a gente está estudando as curas. E Geórgia hoje vai trazer para nós o tema, a cura da sogra de Pedro e outras curas, e a vocação apostólica. Geórgia, a palavra é sua.
Muito obrigado, Márcia. Obrigada aí pela leitura e a Miriam Simone pela prece inicial. E boa noite a todos. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a quem vai nos assistir. Márcia, dá uma olhadinha aí no WhatsApp. Eu acho que Bebel não conseguiu entrar. Qualquer coisa, você passa o link para ela. Tá? Ela mandou alguma mensagem aqui que eu vi entrando. Bom, então, vamos dar início, né, ao nosso estudo da noite, que fala exatamente nesse tema 29, como a gente está estudando o Evangelho Redivivo, né, de acordo com Mateus, e esse tema 29 nos traz a pregação do Reino dos Céus, onde falamos sobre a cura da sogra de Pedro e outras curas também, está lá em Mateus, capítulo 8. Falamos também sobre a vocação apostólica e, dentro desses temas, também vamos falar um pouco das obsessões, das causas das obsessões, dos tipos e, finalmente, encerraremos o nosso estudo da noite falando da vocação apostólica. Então, esse aí é o nosso roteiro de hoje, né? Mas, para a gente começar a falar do Evangelho, né, de Mateus, em relação a esse tema, a esses assuntos que foram colocados aí no roteiro, vamos falar primeiramente de algumas coisas. Semana passada tivemos a presença de um palestrante, quem puder assistir, assista, que nos deu uma boa ideia dessa questão de saúde, né, da ausência da saúde, dentre outros assuntos muito bem colocados por ele, que vai nos ajudar hoje ao entendimento do que a gente se propõe a estudar. Então, essa palavra cura traz essa ideia geral de restauração da saúde. Normalmente, nós ficamos, vamos dizer assim, ficamos apenas nesse conceito. Para a gente, normalmente, para as pessoas, quando se fala em cura, está se falando geralmente da saúde física, né? De algum problema de saúde, até de ordem mesmo psicológica, né? Mas que curou. Sim. Mas também significa integridade e sanidade, ou seja, significa pureza. Então, continuando aqui, a gente vê que lá no Antigo Testamento, né? Eu trouxe aí tem várias outras citações, mas eu trouxe aí para a gente essa de Isaías, capítulo 1, versículo 16, que diz assim, ó, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Então, olha a questão da limpeza, da higiene, da cura, num sentido mais amplo. Não só a questão da higiene, de lavai-vos, como também purificar no sentido de tirar a maldade. E nós temos aí em Mateus, capítulo 23, versículo 25 a 26, também uma passagem que fala sobre isso. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Então, está se falando da questão da limpeza, da higiene, no sentido de purificar, mas não no purificar somente o físico, mas também purificar o espírito, a alma, né? A maneira de agir, mudar de atitude para melhor, fazer uma higiene. Então, eu tirei desse blog aí, desse site chamado Loja e Brat, eles trazem alguns significados
de várias palavras, fazendo a visão segundo a Bíblia, a visão e a explicação segundo o Espiritismo, a visão e a explicação segundo o Candomblé, eles trazem várias explicações e visões de acordo com religiões diferentes. Achei interessante. E o significado de cura, segundo esse site, né, de acordo com a visão e a explicação da Bíblia, está relacionada à ação divina e ao poder de Deus, segundo a Bíblia, tá, gente? Ela pode ser alcançada através da fé, da oração e do arrependimento. A Bíblia também faz diversos relatos de curas milagrosas realizadas por Jesus e outros personagens bíblicos. Isso é a visão e explicação segundo a Bíblia. Agora vamos ver lá, aí como por exemplo, né, a do cego Bartimeu. Agora vamos ver a visão que eles trazem e a explicação segundo o Espiritismo sobre o significado da cura. Espiritismo, o significado de cura, está relacionado à compreensão de que a doença é resultado de desequilíbrios espirituais e que a cura ocorre através da harmonização desses desequilíbrios. Através da mediunidade e da prática da caridade, é possível promover a cura espiritual, né? Então, a gente vê aí que a palavra cura, ela tem um sentido amplo. Não só a cura no sentido da doença física, né? É de restabelecer a saúde, mas a saúde num sentido maior, num sentido mais abrangente. E aí eu trouxe, né, lá dos slides da FEB, eu achei interessante que quando se fala em cura, se está falando em saúde, certo? O palestrante da semana passada fez até essa comparação também. Então, e a saúde, ela passou, né, por visões ao longo dos tempos, né? Por exemplo, muito tempo atrás achava que saúde era apenas a ausência de doença, mas com certeza esse aspecto está muito ligado à questão da saúde física. O corpo não está doente, você tem saúde. Lá em 1948, a Organização Mundial de Saúde já nos trouxe um conceito de saúde como bem-estar, que nós vamos ver aí no próximo slide. Georgia, vocês estão ouvindo a Georgia porque eu não estou. Eu estou. Estamos sim, Márcia. Então, o problema está na minha internet. Desculpa aí, Georgia. Ok. Então, quando já foi em 1986, nessa conferência nacional, já houve uma ampliação desse conceito de saúde, já englobando o valor social, tá? Então, vamos ver. De acordo com a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Ou seja, o fato de você não ter nenhuma doença, nenhuma enfermidade, não significa que você tem saúde nesse sentido aí. Mas você tem que reunir essas condições: o bem-estar do corpo, o bem-estar do convívio em sociedade, seja na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua cidade, e o bem-estar mental, né? Você ter as suas faculdades mentais funcionando corretamente. O conceito ampliado de saúde, que, como eu falei para vocês lá numa conferência nacional, lá no ano de 1986, já trouxe a saúde como o resultado de várias situações, né? Por exemplo, alimentação,
habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde, sendo assim e principalmente resultado da organização da sociedade, da produção, as quais podem gerar desigualdade nos níveis de vida. Então, se uma sociedade ela não é organizada, ela não tem, né, vamos dizer assim, condições de dar emprego digno, da pessoa poder trabalhar, poder ter sua casa, poder, vamos dizer assim, ter o domínio e a independência na sua vida, ela vai gerar desigualdade e, com certeza, isso é um fator crucial, no caso, para as enfermidades, não só de aspecto físico, como de aspecto mental, como de aspecto social, certo? E aí a gente tem o seguinte: assumido esse conceito da Organização Mundial de Saúde, só olhando nesse aspecto, bem-estar físico, mental e social, a gente vai entender que nenhum ser humano ou nenhuma população será totalmente saudável ou totalmente doente. Por quê? Porque ao longo da existência de cada um de nós, de cada população, de cada indivíduo, nós vamos viver condições de saúde, de doença, de acordo com as nossas potencialidades, com as nossas possibilidades, com a condição de vida e com a interação entre esses fatores, certo? Então, nós temos aí o quê? A saúde, o impacto do viver melhor envolve o quê? Saúde e longevidade. Tem a ver com o bem-estar psicológico e comportamental, o bem-estar financeiro, o emocional, o bem-estar biológico e não devemos deixar de incluir, principalmente no estudo em que a gente está realizando, o bem-estar espiritual. Então, para que a gente alcance, né, a longevidade e que a nossa saúde, pelo menos, se mantenha num nível aceitável, sabendo que não vai existir essa saúde total, a gente tem que envolver esses aspectos. E essa dimensão desse bem-estar espiritual é... Georgia, a Solange Oi. levantou a mão. Só um Eu não estou vendo. Pode falar, eu não estou vendo ninguém, nenhum de vocês aí. Em 1988, houve a Constituição atual. Sim, Ana. E foi exatamente esse tipo de estudo que fizeram para dizer que o Brasil era um Estado laico, com direito à prática de todas as religiões, e para montagem do SUS, Sistema Unificado de Saúde, em que todos passariam a ter, entre aspas, porque o Brasil não tem tanto dinheiro assim, acesso à saúde, assim como a educação passou a ser obrigatória até quarta série, até primeiro segmento no município, a parte inicial, né? No município, depois a parte secundária No no Estado, estado, e a terceira parte, que seria a universidade, faculdade. a Universidade Federal, mas aí estabeleceu as obrigações e depois até 16 anos, com idade mínima, no progredir disso, Estatuto do Menor, isso tudo mais, que é obrigatório o estudo, inclusive com busca ativa, se o rapaz ou a criança tiver sumido da escola, para ver o que está acontecendo, assim como no posto de saúde e tudo, né? Então, esse foi um estudo que baseou muita coisa que tem na Constituição de 1988 do país, que é considerada uma das constituições mais modernas do mundo, pela igualdade de direitos, de raça, de tudo, De acesso, né? de tudo, de acesso irrestrito a tudo,
e retirando as dificuldades de determinadas raças ou dificuldades de determinadas pessoas de acesso à escola, a tudo, né? Sim, sim. Tá. Então, realmente, interessante a informação, porque aí foi baseado no estudo sobre a ampliação do conceito de saúde, né, que não envolve só apenas o físico, o mental e o social, mas outros aspectos. E ainda assim, a gente sabe que não vai, como está aí dito, não é possível, é, ao longo da existência de cada um de nós, manter, né, a condição de saúde total ou de doença. A gente vai viajar entre esses dois níveis, né, de saúde e doença. E essa dimensão do bem-estar espiritual, ela surge a partir de um relacionamento correto com Deus, né? Que é o bem-estar completo do homem em todos os seus aspectos, do seu ser, que representa o propósito original de Deus para com o homem, para com todos nós. Então, em relação à questão da saúde, como a gente está falando da cura, né, eu trouxe essas informações para a gente. E as curas de Jesus, né? Agora falando especificamente das curas de Jesus. A narrativa dos 4 evangelhos, dos evangelhos de João, de Marcos, Mateus e Lucas, há cerca de 2 dúzias de histórias sobre a cura de indivíduos ou de pequenos grupos. E aí a gente tem diversos tipos de curas que esse texto trouxe para a gente. Por exemplo, alguns foram curados à distância, alguns com uma palavra, mas sem qualquer contato físico. Alguns, como foi o caso da cura da sogra de Pedro, mediante um toque físico, precisou tocar, né? E alguns com contatos físicos e outros meios, como é o caso lá da cura do cego, que houve a mistura do barro com a saliva, que não deixava de ser um remédio popular para a cegueira naqueles tempos. Isso tudo aí citado em Mateus, capítulo 8, versículo 23, em João, capítulo 9, versículo 6, como também a cura da surdez, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 32 a 35. Então, a gente vê que as curas de Jesus, elas envolvem aspectos diferentes, né? Alguma palavra, outro à distância, sem nenhum contato físico, ou com contato físico, ou contato físico, mais algum outro elemento ali misturado. Então, houve, né, no Novo Testamento, a ampliação do significado de saúde com Jesus. No Antigo Testamento, saúde também envolvia paz, sanidade, bem-estar. Já no Novo Testamento, com Jesus, saúde envolvia corpo e alma, como também as bem-aventuranças, que no Sermão do Monte a gente já estudou, como a questão da totalidade, que está relacionada à compreensão da vontade de Deus, relacionada à evolução espiritual, como a questão da própria vida, que representa essa vida eterna, né, abundante, que é oferecida por Deus. Então, o conceito de saúde com Jesus, né, foi ampliado. Nos evangelhos, o verbo sozo, salvar, é usado igualmente tanto para a cura do corpo quanto para a salvação da alma. A palavra cura traz a ideia geral de restauração de saúde, como eu já coloquei lá no outro slide, mas também integridade, sanidade e a pureza, ou seja, a pureza. E a cura da sogra de Pedro? Está lá em Mateus, aí a gente entra realmente agora na cura da sogra de Pedro, está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 14 e 15. E diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele que estava de cama e com febre. Logo, tocou-lhe a mão e a febre
a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 77, diz lá: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Elas são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. Então, nós estamos num mundo em que essas doenças elas vão fazer parte das provas, das vicissitudes, dos nossos, né, da nossa vivência, porque está relacionado diretamente a essa grosseria do nosso mundo, que ainda é muito material, e pela inferioridade desse mundo. O Evangelho Redivivo diz o seguinte, que o texto sugere, esse texto, né, esse pequeno versículo aí, esse capítulo 8, esses 2 versículos, sugere que a enfermidade da sogra de Pedro era de natureza orgânica e passageira, isto é, não estava relacionada a atos cometidos em vidas anteriores. Como se deu, então, a cura da sogra de Pedro? Então, vamos entender que essa cura, ela foi uma cura individual e com um toque físico, tá? Houve o toque físico. E, por meio desse toque, Jesus passou para o corpo da enferma, daquela mulher doente, os fluidos magnéticos necessários à restauração da sua saúde. Então, a ação do magnetismo curador de Jesus atuou diretamente na causa que provocara a febre tão alta e, eliminando a causa, a cura foi imediata, sem qualquer sequela. Então, entendam, né? Primeiro, é importante entender que o texto deixou claro que aquela doença, aquela enfermidade, ela era orgânica e era passageira, não tinha nada a ver com vidas anteriores, com nenhum processo obsessivo ou qualquer outra coisa. E, além disso, o toque de Jesus transmitiu o magnetismo, a energia que atuou na causa, né? E aí a gente entende que é a substituição daquelas moléculas, daquelas células doentes por saudáveis. E eliminou a causa, a cura veio sem qualquer sequela. E aí, né, a partir do momento em que ela foi curada, ela se levantou e passou a servir os que estavam ali, a servir Jesus e a servir os que estavam ali. Esse gesto indica que a saúde dela foi totalmente recuperada e ela passou a cuidar dos seus afazeres corriqueiros, revelando, né, a disposição dela íntima de agradecer e de retribuir o bem. Aí a gente fala um pouquinho de magnetismo, porque o magnetismo ele tem tudo a ver com essas curas, né? Com todos esses ditos milagres, entre aspas, porque nós que estudamos a doutrina espírita, que seguimos a doutrina espírita, sabemos que esses milagres não foram milagres, foram situações permitidas dentro das leis. E aí se falou da ação do magnetismo curador de Jesus. Magnetismo, no dicionário, de um modo geral, é esse conjunto de fenômenos em que os materiais imantados apresentam a capacidade de atrair. Mas eu achei interessante que o dicionário também trouxe esse conceito de atração exercida por uma pessoa sobre outra. E aí está falando especificamente de hipnotismo, né? É interessante esse breve histórico aí do magnetismo que eu tirei foi um slide apresentado aí sobre a Sociedade de Espíritos Mensageiros da Paz,
Eu destaquei esse slide deles, porque diz assim: o magnetismo nasceu com o homem e é registrado nas civilizações antigas, como um ritual das crenças primitivas. A agilidade das mãos sugeria a existência de poderes misteriosos, praticamente comprovados pelas ações cotidianas da fricção que acalmavam a dor. As bênçãos foram as primeiras manifestações típicas dos passes. O selvagem não teorizava, mas experimentava instintivamente e aprendia a fazer e a desfazer as ações com o poder das mãos. Isso é só um breve histórico para dizer que o magnetismo ele não é só essa, vamos dizer assim, essa parte da ciência estudada pela física, da atração, da imantação, mas também a gente tem que considerar esse magnetismo como uma ação humana, como uma energia que a gente tem a capacidade de, vamos dizer assim, de manipular. Ou seja, o magnetismo, ele é um fenômeno da vida, né? E é uma manifestação natural. E esse fluido magnético, ele pode ser também considerado como um fluido vital ou o efeito desse fluido vital, porque ele vem do fluido cósmico universal, tá? Então, esse fluido magnético de uma pessoa pode envolver outra e exercer uma influência e também atuar nas células do organismo. Então, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de inexplicável, né? De miraculoso. É algo que é natural, é uma manifestação natural em todos os seres e ele pode ser, sim, de acordo com a nossa vontade, com a nossa evolução moral, ele pode ser manipulado e utilizado, sim, para a cura do organismo, em substituição do que está doente pelo que está saudável. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Isso aí, né, está lá na Revista Espírita de 1858, em 1958, março, acho que aqui está errado, eu tirei do site da FEB também. Março, magnetismo e espiritismo. O magnetismo preparou, né, o caminho, a escalada do espiritismo. E diz ainda nesse trecho da revista: se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz, né? Então, olha que comparação. Você desvincular o magnetismo do espiritismo é a mesma coisa que um professor de física não falar da luz, que é assunto importantíssimo dentro daquela matéria que ele vai lecionar. Tá? O magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. E o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 77. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Jorge, eu acho muito importante a gente não, né, não deixar de falar de Mesmer, né, a influência Sim, que ele sim. teve, né, para Nesse, Kardec, até para solidificar alguns conceitos que depois ele traz na Na codificação. codificação, exatamente. Foi, né, uma pessoa que praticamente influenciou o trabalho de Kardec nesse conhecimento do fluido cósmico, na questão do magnetismo, e Do também passe, do né? passe, É, exatamente. então, é muito importante É mesmo. muito importante mesmo. Então, esse magnetismo, ele se expressa em diferentes formas, ao fluido animal, ao fluido espiritual, ao vegetal, ao mineral. Tá? Então, esse magnetismo, ele faz parte da nossa dinâmica,
natureza, né, da vida como um todo. E Jesus foi um grande magnetizador. João deixou isso registrado lá no capítulo 14, versículo 12, uma valorosa assertativa sobre o Mestre Jesus. Ele diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, olha que interessante. Aí está dando uma ideia para a gente, esse texto está lá no Correio Espírita de Jacob Mello. Está dando uma ideia para a gente exatamente dessa daí, ó, que Jesus deixou suas práticas como exemplo para os que lhe seguiriam, afirmando, quando ele disse aí, que poderíamos fazer ainda maiores do que as que ele fez. Assim, ele estava patenteando, ou seja, ele estava afirmando que os ditos milagres não eram apenas um poder, não era apenas transmitir um poder que ele, Jesus, tinha para outro, como se fosse assim: olha, agora eu vou passar para você o poder de fazer milagre. Não, ele estava dizendo que os ditos milagres, essas obras, eram frutos de aprendizado, tá? É exatamente isso. Deixou Jesus, né, com quando João colocou isso aí sobre Jesus, deixou isso escrito no Evangelho, ele está dizendo o seguinte, que as obras não eram apenas transmissões diretas de poder e como se fosse merecimento de alguns, como se Jesus tivesse escolhido alguns para transmitir o poder de realizar essas curas. Mas ele deixou claro que todos poderiam também produzir aquelas curas, e até maiores do que a que Jesus fez, a partir do aprendizado, a partir daquele que o seguisse de fato. Mas não é seguir só os passos dele andando atrás, não. Era cumprindo com as lições, né? Aprendendo, trabalhando, fazendo o que Jesus veio aqui exemplificar com suas ações. Então, eu achei muito interessante isso. E ele continua, ele diz assim: sim, Jesus foi um grande magnetizador. Ele foi o maior de todos os magnetizadores que jamais vimos igual. E se nós podemos fazer como ele fazia, o que nós estamos esperando? Então, assim, é para deixar de ver o Jesus como o maior magnetizador que já passou pela face da Terra e nos colocar na situação em que poderemos chegar ao mesmo nível. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, traz aí, ó: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço, se quisessem se pôr, né? E se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. O Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, por isso que Jesus afirmou, como está Jorge, lá, ó. alguém Oi? levantou a mão. Pois não, Álvaro? Georgia, Oi. termine o seu raciocínio e depois eu falo. Ah, tá. Não, mas era isso, olha. O que Jesus, naquela parte lá, né, do Evangelho segundo o Espiritismo,
está deixando claro exatamente o que Jesus falou aí, ó. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. E aí a gente tem ali, ó, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força em que em si trazem, se conseguisse pôr à vontade e a serviço, se conseguisse se colocar, né, à vontade e a serviço dessa força, ou seja, trabalhar essa força, colocar essa força a serviço, seriam capazes de realizar o que até hoje, por exemplo, os nossos irmãos católicos e evangélicos e outras denominações chamam de prodígios, de milagres, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. E esse desenvolvimento está atrelado a quê? A nossa evolução, não só intelectual, como também moral. Pode falar, Alvin. Então, isso que quer dizer persuadismo. Não Se achassem bem convencidos, entendeu? Persuadir é você conseguir convencer, é você se convencer. Georgia, eu queria fazer um comentário sobre a fala do Jacó Mello, quando diz assim: e se podemos fazer como ele fazia, o que é que nós estamos esperando? A impressão que a gente realmente está esperando, porque a gente caminha tão lentamente no sentido do desenvolvimento das nossas faculdades, porque, como você disse, ser um magnetizador não é só querer ou alguém me dar de presente, né? Eu tenho que desenvolver faculdades para manipular de alguma forma esse magnetismo. E, é claro, Jesus, referência, era um magnetizador, curador por excelência. Mas nós temos uma caminhada muito grande aí, hein? Jacó, quero te dizer que né, não está Não é perto, fácil não. assim, né? Não é tão fácil assim, não. A gente tem que estudar muito ainda. Tem Não que é? estudar muito, e como a Miriam Simone diz sempre nas orações, nas preces iniciais, e colocar em prática os nossos estudos, os nossos aprendizados. O magnetismo de Jesus. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocados de singular admiração. Emmanuel, livro Pão Nosso. As curas físicas que Jesus operava era sempre efeito da ação magnética que ele exercia sobre os doentes pelo poder de sua vontade, que, em cada caso, reunia e combinava instantaneamente os fluidos apropriados a curar a enfermidade que se tratava. Então, a gente não tem nem o que questionar desse poder de Jesus de curar, do seu magnetismo divino, né? Onde ele sabia exatamente, caso a caso, que elementos utilizar para curar aquela enfermidade. E, George, acho que interessante, se Oi. você puder voltar ali, a cura instantânea, né? Porque era na Isso. hora. Essa É. é uma faculdade que realmente eu acho que não, né, a gente não tem na história ainda outro. Mas eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ela era uma magnetizadora e anímica, não era mediúnica, era ela. Ela mesmo? Não, era ela. Não, claro, cura instantânea, Jesus, não, peraí. Mas ela tinha. E assim, aí você pergunta assim: ah, ela estudou nada, não tinha ideia nem do que era magnetismo. Nessa Mas, existência, pelo menos, né? mas tinha o poder, né? Mas ela tinha, era uma coisa que chegava a saltar os nossos olhos porque se percebia da E, vibração. Muito interessante. e aí confirma aquilo, né? Que o magnetismo é um fenômeno da vida, né? Por constituir-se uma manifestação natural em todos os seres. Só que alguns, né, assim como a mediunidade, cada um de nós é médium a partir do momento, desde que nasce, mas nem todos nós Somos os vamos desenvolver essa mediunidade, né? Seja ela qual for.
A Elisa está de mão levantada. Fala, Elisa? Elisa. Não, não seria. Você falou que não tem, né? Não existe assim que a gente não sabe. No caso Francisco de Assis, ele operou a cura também. Mas assim, Francisco de Assis, diferente de Jesus, Francisco de Assis era um intermediário. Ele era médium, né? Mas Ele eu acho que era ela quis falar em relação ao meu comentário, não é não, Elisa? Isso é. Né? é, Porque eu falei que eu não tinha conhecimento, né? Acho que é por isso que ela comentou. Mas no caso dessa minha amiga, era ela, não era mediúnica. Francisco Tá. de Assis, pelo que a gente sabe da história, ele era um intermediário, não é? Isso é, é. ele era um médium. Então, gente, eu estou doente? Pergunta que a gente, né, normalmente se faz. As doenças que tenho hoje são desta vida ou de vidas passadas? As vicissitudes da vida, ela tem duas fontes bem diferentes que importa a gente distinguir, né? Esses problemas, essas doenças, essas enfermidades, sejam elas de que natureza for, elas têm duas fontes bem diferentes e a gente distingue uma da outra. Uma na vida presente, outras fora desta vida. E aí, se a gente se reportar, né, remontando-se à origem dos males terrestres, se a gente chegar lá, trazer, né, toda a história da origem dos males terrestres, a gente há de reconhecer que muitos são consequências natural do caráter e da conduta daqueles que suportam esses males. O Evangelho, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, né? Então, as doenças podem ser atuais, até mesmo por erros nossos em relação aos cuidados com o nosso corpo físico, principalmente, e hoje em dia, pela influência, né, de muito dessas mídias sociais, questão também psicológica, emocional, mas podem ter origem em vidas passadas, mas é importante dizer, como está aí, que muito desses males, tá lá, ó, são consequências natural do caráter e da conduta do que os suportam. E é dizer assim, ah, meu Deus, isso é ofensivo para mim? Não. Isso é o meu caminhar. Isso é a minha evolução. Se eu já tropecei, eu tenho que corrigir o meu passo para eu não tropeçar mais. Então, a gente tem que pensar por esse ângulo, não é ficar se culpando por todo o mal que nos acontece, então entrar naquela situação de que eu estou assim porque eu mereço. Não, eu tenho que me movimentar. Eu estou assim, pode ser algo por essa existência, pode ser de existência passada, mas a minha conduta tem que ser qual? À frente. Eu preciso enfrentar essa situação e eu preciso entender que a partir daí eu vou estar caminhando na minha evolução, né? A gente não pode entrar na concha, se fechar e dizer que é vítima do caos, como dizem por aí, né? É vítima da sociedade. E aí eu trouxe para a gente, que também uma das equipes lá, de uma das turmas do Evangelho Rede Vivo, fez esse slide, eu achei interessante nas pesquisas que eu estava fazendo, que lá no Livro dos Espíritos, a questão 556, tem a seguinte pergunta: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então aí, né, até, vamos dizer assim, a gente justifica o que a Elisa estava falando em relação a São Francisco de Assis.
o poder, essa força magnética, que é de cada um, quando ela está, vamos dizer assim, amparada, né? Quando ela está num perispírito que tem, vamos dizer assim, umas condições pela pureza dos sentimentos, e aquele aquele espírito encarnado, aquela alma tem o desejo de fazer o bem, os bons espíritos vêm em auxílio. Fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, já sabemos disso. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado, ou seja, concentrado no perispírito, pode oferecer princípios reparadores ao corpo de quem receber essa energia. E esse poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Ou seja, para curar, eu tenho que, vamos dizer assim, essa minha energia, ela tem que estar nessa razão direta dessa cura, vai acontecer de acordo com aquele fluido que eu vou emitir para aquele que eu estou querendo curar. Está na razão direta da pureza da substância inoculada. A pureza da substância inoculada é que vai determinar o poder curativo. Mas vai depender de quê? Da energia, da vontade, das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja um homem encarnado ou um espírito, um desencarnado. Então, para que alguém realize uma cura, ele tem que estar, né, com as suas intenções, daquele que vai realizar a cura, a sua vontade, a energia é que vai determinar o poder curativo aquele magnetismo que eu vou, vamos dizer assim, introduzir no corpo da pessoa, como foi o caso, né, do magnetismo de Jesus, que introduziu no corpo da sogra de Pedro a substância que curou a enfermidade dela. E Já Oi? nesse momento também, a gente tem que ver a nossa vibração se está refratária ao fluido ou não. Porque se você fechar e não permitir que o fluido penetra em penetre, você, né? você não vai melhorar. E Exatamente. outra coisa, os espíritos também podem agir sozinhos. Sim. Eu já acordei de madrugada com um espírito me dando passe, eu vi, entendeu? E a gente sabe também que as forças do mal também conhecem. E Sim. que, inclusive, são dessa forma que fazem as deformações do perispírito com várias formas, não só animalescas, mas de outras formas também, né? Com a energia. Gente... Exatamente. Olha aí a última frase, olha. Pois é. Os fluidos que Mas eu emanam acho de que uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Mas eu acho que o que E o texto está temos querendo dizer presente aqui é somente do poder curativo daquele que está emitindo e não do Exato. Não receptor. de quem vai receber, exatamente. Não. Ela citou que pode você também ser Pode refratário, acontecer, né? Mas o texto né? está Você falando ser só refratário. da Mas origem. aí E outra coisa que a gente tem é a pomada do vovô Pedro, que veio Mesmer, fez uma psicografia, explicou tudo como fazia no centro lá em Belo Horizonte, né, parece, em Minas, e está aí e ajuda, de fato, tanto feridas abertas quanto males internos, né? É uma coisa Exatamente. assim, fantástica. É verdade. E muita gente usa. Agora, às vezes alguns podem até relatar, né?
Ah, mas não fez efeito. Entra aí no que você está falando, né? Eu acredito, mas não acredito, né? Aí realmente Exatamente. É não, aquela coisa. não Não, vai eu fazer acho efeito. que não vai dar certo, É, entendeu? exato. E aí você já se Não, eu torna. acho que isso aqui é balela, entendeu? Então, Aí e aí, você já está se fechando aquela possibilidade, né? exatamente. Que aí você E se torna refratário. fratário. E aí é interessante, ó, essa última frase é exatamente isso. Está lá em A Gênese, capítulo 14, item 31. Allan Kardec. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas? É a mesma coisa que você pegar um antibiótico, que é um remédio, inclusive, controlado, que não se vende sem receita, e ele passou da validade e você vai tomar aquele antibiótico achando que ele vai resolver. Com certeza passou da validade, ele vai estar alterado. E daí a mesma coisa. É uma fonte impura, esse fluido vai agir em mim igual um medicamento alterado, né? Pode me prejudicar, no caso do remédio, ou não fazer efeito nenhum. No site da FEB, próprio site da FEB mesmo, tá? Tem em 17 de março de 2021, lembra que a gente estava lá em plena pandemia? Saiu essa matéria aí, falando sobre saúde, curas e a influência dos espíritos. E o autor, ele diz o seguinte: foi-nos pedida a opinião, na visão espírita, sobre postagens pelas redes sociais com promessas de curas pelos espíritos as mais variadas. Curas para todas as mazelas humanas. Isso não é novidade em si, mas se acentuaram muito, né, no momento de uma maior clamor social, que foi o da pandemia do Covid-19. E dentre as perguntas que foram feitas, que está lá, se vocês quiserem pesquisar e ver mais, é exatamente esse aí o tema. Está lá no site, bota lá Federação Espírita Brasileira, e é essa matéria aí, Saúde, Curas e a Influência dos Espíritos, de março, 17 de março de 2021. Eu tirei essa pergunta aí, né? Se os espíritos superiores têm todo o poder, por que não curam todas as doenças? E aí ele respondeu da seguinte maneira. E aí nos responde o espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro O Consolador, questão 95. A pergunta da questão 95 do livro Consolador é essa daí, ó. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da terra, aí Emmanuel responde, né? Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Ficou muito bem entendido para a gente, né? Em relação à questão da saúde, em relação a nós encarnados, pode muitas vezes significar o equilíbrio perfeito dos órgãos. Mas já para o plano espiritual, as moléstias e deficiências transitórias vão nos levar a essa harmonia da alma, né? Então, muitas vezes a necessidade dessa contribuição preciosa aí. E continua ele. Assim, em nosso plano evolutivo, o autor, né? Saúde é a perfeita harmonia da alma e a doença é o medicamento. Lá no livro, ele continua ainda em relação a essa reportagem, essa matéria. Lá no livro dos médiuns, o item 294, 28ª questão, né? 28ª. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Ciência é obra do gênio. Só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe bastasse, se não interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio.
O mesmo se dá com as invenções e descobertas industriais. Além disso, ainda há outra consideração a fazer. Cada coisa tem que vir a seu tempo e apenas quando as ideias estão maduras para a receber. Se o homem dispusesse esse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo com que os frutos brotassem antes da estação própria. Quem escreveu isso aí foi Jacobson Trovão. Ele é coordenador nacional da área de mediunidade, Conselho Federal, como é que é? CFN, né? Não sei bem o que é. Da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Professor, escritor e palestrante. E a cura divina dos fluidos de Jesus? A qualidade desses fluidos lhe conferia a quem? A Jesus, a imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava? O que vocês acham? Que a gente pode considerar Jesus o poderoso médium curador? Vocês acham isso? Que Jesus agiria como médium nas curas que operava e que a gente pode considerá-lo um poderoso médium curador? Não, é igual a Márcia falou, ele agia por ele mesmo, o magnetismo não era dele, os fluidos eram ele que condensava, vamos dizer assim, né, os fluidos, né? Na verdade, ele não era intermediário de nada, né? Ele era Exatamente. o próprio autor da ação. A resposta está aí. Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava da assistência, pois era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, os encarnados na medida de suas forças. Ok? Então, está lá no livro A Gênese, capítulo 15, item 2, que a Márcia até me ajudou aí a achar isso, porque no site no slide da FEB estava item 32. E aí a gente passou Georgia, para... só Oi, para você se organizar, são 8 horas quanto ao restante do tempo, tá bom? tá bom, E se você achar ótimo. que não vai dar conta tudo, a gente, né? Só para Eu organização. acho que dá. É, Acho que aquela primeira parte acho que foi a maior. tá jóia. Então, aí a gente está no 29.2, que a partir daí, né, da cura da sogra de Pedro, que vocês já viram que foi uma cura toque físico e era uma enfermidade passageira, orgânica. Vieram outras curas. E aí, Mateus, ainda no capítulo 8, já versículo 16 e 17, diz assim: ao entardecer, então ele já tinha curado a sogra de Pedro. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, aí está endemoniados, né? E ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Essa já é outra parte, né? Falando de outras curas. Reparem aí que esse caso que foi relatado é indicativo de uma obsessão, já diferente da cura da sogra de Pedro, da enfermidade da sogra de Pedro, pois esse enfermo ele estava sob o jugo de vários espíritos perseguidores, tá? Então, que produzia, né, graves lesões à saúde psíquica e à saúde física desse enfermo, porque a gente sabe muito bem que toda ação, né, obsessiva, ela é sempre muito penosa, muito desagradável, muito cansativa, ok? Então, Mateus nos transmite a informação de outro gênero de cura realizada por Jesus, o das enfermidades psíquicas.
uma pessoa que se encontrava subjugada por endemoniados. Para o espiritismo, refere-se a espíritos maus ou aqueles que perseguem alguém produzindo uma obsessão, né? Porque na Bíblia, ou seja, no Evangelho, está escrito espíritos endemoniados, dando a ideia de como se fossem demônios, certo? Mas a gente já viu até o conceito de demônio, isso aí é outro assunto. Mas para o espiritismo, essa pessoa que se encontrava, entre aspas, endemoniada, ela estava sob o jugo de espíritos maus, espíritos que perseguem e que vão produzir uma obsessão. E onde se diz respeito lá, né, que cumpria a profecia do profeta Isaías, levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Cristo veio com a finalidade de aliviar o sofrimento humano. A profecia refere-se ao pecado e às enfermidades. O Messias veio para tratar da enfermidade espiritual e física da natureza humana. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo de 4 a 5, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mas ele foi traspassado, e aí está certa a palavra, é essa mesmo, tá? Traspassado, ou seja, simbolicamente é que ele teve o corpo atravessado por uma lança, né? Por causa das nossas transgressões, dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades, das nossas injustiças, né? E o castigo que nos trouxe paz. A cura dos endemoniados é contada em todos os 3 evangelhos sinóticos, fazendo aqui uma lembrança. Lembrando, nós temos 4 evangelistas: João, Marcos, Lucas e Mateus. Mas aqui está dizendo que a cura dos endemoniados é contada em 3 evangelhos sinóticos. Quem vocês acham que está fora desse relato aí, né? Quem está fora de contar sobre essa cura dos endemoniados? Quem é que não faz parte dos evangelhos sinóticos? Vocês lembram? Lucas. Não, não foi Lucas, não. Na verdade, Poxa, gente, lembra aí, a gente fez essa aula, gente. já fez tantas Os aulas, mas evangelhos sinóticos, né? deixa eu dar uma lembradinha. Ó. Eu trouxe aqui, eu fiz um slidezinho para relembrar. Relembrando, o Evangelho de João não é considerado um evangelho sinótico porque ele tem muitas diferenças dos outros 3. Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados, o evangelho deles é considerado sinótico porque eles têm a mesma visão sobre um determinado assunto, né? Eles podem usar palavras ou expressões diferentes, mas o contexto é o mesmo, eles têm a mesma visão. Já João difere desses 3, só para relembrar aí para vocês, tá? Então, a cura dos endemoniados é como... Oi, Eu estava em dúvida entre João e Lucas. é João. João não faz... O Evangelho de João, ele não tem a mesma visão contada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, tá? Eles têm essa diferença. Então, só para vocês relembrarem aí. E aí, para a gente falar da questão dessa enfermidade psíquica, né? Dessa cura dos ditos endemoniados, a gente tem que falar um pouquinho de obsessão, que é essa ação persistente ou domínio
que alguns espíritos, e agora a gente já sabe que não vamos falar em demônios, mas são espíritos maus, tá? Logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento a nenhum encarnado ou desencarnado. Tá? Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, item 81. A obsessão apresenta caracteres muito diversos, né? A obsessão ela pode se apresentar de muitas maneiras diferentes. Desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, ou seja, você não observa externamente no comportamento da pessoa, no corpo da pessoa, nenhuma, vamos dizer assim, nenhum registro dessa influência moral, mas também pode chegar à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Evangelho, capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Obsessor e obsidiado. Aquele que produz a obsessão é o obsessor, tá? Apresenta uma característica muito específica. A imposição, o que é isso? Eles dão ordem e querem ser obedecidos. E obsidiado é o indivíduo que se encontra sob o jugo obsessivo, ou seja, é aquele, entre aspas, vamos deixar entre aspas aqui só para que a gente entenda, mais ou menos é como se fosse a vítima, né? O predador e a presa, mas não vamos colocar nesse patamar porque ali a gente sabe que os fatores são muito relevantes em relação a quem é o quê. Então, o quadro obsessivo vai dizer respeito exatamente às ações do obsessor e do obsidiado. E onde se encontra a raiz da obsessão? E olha que interessante, lá no Livro dos Médiuns também, no capítulo 28. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências exteriores, a obsessão é o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um mau espírito. Ou seja, as doenças vão resultar de quê? Do mau funcionamento do nosso organismo. Está se falando do fator físico, né? Da falha do organismo, da parte material. Então, do mesmo modo que as doenças vão resultar, né? Das imperfeições físicas, ou seja, do mau funcionamento do nosso organismo. E esse mau funcionamento do nosso organismo torna o nosso organismo, o nosso corpo, fácil de sofrer as ações de fora, as agressões de fora, né? Sejam as substâncias químicas, sejam os micro-organismos, acidentes. Então, o mau funcionamento do nosso corpo vai causar, né? A doença vem desse mau funcionamento do nosso corpo, que deixa esse corpo, vamos dizer assim, indefeso, né? A essas influências, aos problemas exteriores. Já a obsessão já diz respeito à imperfeição moral, ou seja, a nossa pouca ou quase nenhuma moralidade vai dar acesso à entrada, à aproximação de um espírito mau também, porque a vibração é a sintonia, né? A mesma. Então, as imperfeições físicas e as imperfeições morais, como a gente falou aí. E a causa das obsessões? Podem ser mágoas sofridas na vida atual ou em encarnações anteriores. Simples prazer de fazer o mal, de atormentar, humilhar a vítima. Quando é vencido pela paciência, acaba por cansá-lo. Espíritos que agem por ódio, por inveja do bem, com vistas malfazejas das pessoas mais honestas. Outros são guiados por sentimentos de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem
que são incapazes de lhes resistir, né? Então está aí, ó, as imperfeições morais dando acesso aos espíritos maus. Acesso aí está escrito errado, agora que eu vi. Eu tirei também no site da FEB. Georgia, só Oi. gostaria de ressaltar, se você puder voltar ao slide anterior, né, que o processo obsessivo, né, não deixar a história da vítima do obsidiado, né, porque isso acabou me incomodando um pouco, porque É, nós não somos vítimas, porque exatamente. nós contribuímos de alguma forma por É um alguém querer nos relacionamento fazer, mútuo, por alguém né? querer nos fazer mal, por alguém ter raiva, como está escrito aqui no texto, ou ter inveja, Exatamente. nós de alguma forma contribuímos para isso. É uma via de mão De dupla. mão dupla, Eu exatamente. Porque assim, contribuir de alguma forma para que um espírito ele possa me influenciar, sobretudo vibracionalmente, eu estou vibrando na vibracionalmente. mesma faixa. Por isso que a gente, né, não utiliza Não a pode, palavra vítima, exatamente, porque não não é, pode, não é, exatamente. né? Então, porque assim, a gente tem que entender que essa obsessão, ela não se restringe a uma ação nociva daquele que a gente chama de perseguidor e ao sofrimento daquele que a gente está chamando, por exemplo, de vítima. Não é isso. Trata-se de um processo que pode estar vinculado a experiências vividas em outras encarnações e também de acordo com o comportamento, nosso estilo de vida atual. Então, é muito mais complexo do que simplesmente ter um que é o mal e o outro que é o bonzinho que está sofrendo. A gente não pode ver por esse aspecto, né? É um relacionamento mútuo entre aqueles que estão envolvidos. Pode ser causas atuais, causas de existências passadas, mas sempre tem aquela relação entre ambos, né? Então, o obsessor hoje pode ter sido o obsidiado de ontem e vice-versa. Por isso que a gente realmente não deve deixar essa coisa de ter um perseguidor e uma vítima, de ter um predador e uma presa. Hoje, aquele que está sendo obsidiado pode ter sido obsessor numa vida passada, né? Então, a gente tem que entender dessa maneira mesmo. E aqui na questão 459 do Livro dos Espíritos, tem essa pergunta: os espíritos influem em nosso pensamento e ações? Olha a resposta aí. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, muitas vezes, são eles que vos dirigem. Então, tipos de obsessão. A simples, que é uma ação inoportuna, desagradável, em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado, né? Por exemplo, verifica-se um exemplo, né? Uma obsessão simples, quando um espírito moralmente inferior se impõe a um médium. E aí ele começa a quê? A intrometer-se nas comunicações contra a vontade do médium, tá? Impede que aquele médium se comunique com outros espíritos. Ele substitui os espíritos que foram evocados. E, às vezes, pode acontecer, principalmente quando o médium não tem experiência. Ele pode ser enganado por esses espíritos mal intencionados, tá? Então, o que caracteriza a obsessão simples é a persistência daquele espírito ali de ficar, né, perturbando as comunicações, dificultando o trabalho do médium, que não consegue, assim, com facilidade, livrar-se daquele inconveniente, né? Tem também a fascinação, que é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado, com ideias fixas, imagens hipnotizantes, com mágoas, com fantasias. Então, vai se produzindo, né? Ele vai criando aquele mecanismo de acabar inibindo até a capacidade da pessoa, do obsidiado, de discernir, de diferenciar. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita.
simulando falsa virtude. Tá? O obsessor consegue, por exemplo, no caso do médium, né, impedi-lo de reconhecer situações mais graves, né? E uma vez que ele age como vítima também. Então, é uma fascinação. Ele vai produzir uma ilusão, uma ideia fixa, uma imagem, e vai trabalhando ali, simulando uma falsa virtude, como se ele fosse vamos dizer assim, um espírito que está se aproximando porque quer fazer o bem, porque quer ajudar. E tem a subjugação, que é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Então, malgrado. Então, a subjugação já é um envolvimento que vai anular a vontade da pessoa, fazendo a pessoa agir, no caso o obsidiado, de acordo com a vontade do obsessor. O obsidiado fica subordinado a um verdadeiro jugo. Ela pode ser moral e pode ser corpórea também. Tá? Nesse caso, no caso da moral, a pessoa é obrigada a tomar decisões quase sempre absurdas e comprometedoras. Mas são decisões. Já no segundo caso, esse obsessor, ele age sobre a organização física e aí provoca desde movimentos involuntários até lesões graves no corpo do encarnado. E lá no livro A Gênese, tá? No capítulo 14, Kardec já admite um outro tipo de obsessão que a gente não vai abrir aqui, porque não há necessidade para isso aqui no nosso caso, mas para quem quiser depois procurar e se informar, que é a possessão, tá? Que é muito mais assim forte, muito mais grave do que a própria subjugação. E Kardec utiliza esse termo mesmo, termo possessão, ok? Mas a gente não vai falar dele aqui. Aí, na seara dos médiuns, né, pelo espírito Emmanuel, no item Obsessão e Cura, psicografia de Chico, tem esse trechinho aí, ó. Que a obsessão é moléstia da alma, não há negar. A criatura desvalida de conhecimento superior rende-se, inerme, à influência alvitante, como uma planta sem defesa se deixa invadir pela praga destruidora. E surgem os dolorosos enigmas orgânicos que, muitas vezes, culminam com a morte. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior a que te ajustas depende de tua própria renovação. Então, está mostrando aí, ó. Se você conduz essa questão da obsessão com lucidez, você vai compreender que a renovação da companhia espiritual vai depender da renovação da situação, da sua alma, né? Você precisa entender que você tem que renovar a companhia espiritual através das suas vibrações, das suas atitudes, dos seus sentimentos. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e culto, em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas, se não for usada, não vai adiantar nada. Bem esclarecedor. Já nesse livro, Espíritos Diversos, Paz e Renovação, de Francisco Cândido Xavier, Psicografia de Espíritos Diversos, a lição 1, Pensamento e Desobsessão, de André Luiz, diz assim: analise o corpo de que você se serve no plano material. Do ponto de vista do autocontrole, é uma cabine perfeita com dispositivos especiais destinados à sua própria defesa. Fácil, assim, verificar que não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia.
Porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Eis porque Jesus enunciou há quase 20 séculos. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai do coração. E finalmente, terminando aí o assunto, Márcia, deixa eu ver a hora aqui. Você tem 4 minutos, Jorge. 4 minutos. Né? Talvez eu vou ler aí a passagem e aí a gente encerra. A vocação apostólica está lá em Mateus, ainda capítulo 8, mais versículo 18 a 22. Vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para outra margem do lago. Então chegou-se a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Isso aqui, essa parte final desse estudo, remete a lá a nossa mensagem inicial, né? E aí a gente tem que interpretar com muito cuidado o que Jesus está dizendo aqui. Deixa eu ver só se a gente finaliza nesse slide, vai ficar faltando pouca coisa. Essa sessão ilustra que o discipulado pode resultar de um impulso apenas, e não de verdadeira espiritualidade. O indivíduo em questão, né, já era profundamente religioso, mas ainda não se encontrava com Cristo. Ele percebeu a beleza da pessoa do Cristo, conforme a maioria das pessoas religiosas. Mas, segundo tudo indica, não estava disposto a entregar sua vida e sua alma a ele. Ou seja, esse versículo, ele informa a extensão dos benefícios da cura que Jesus prodigalizou aos enfermos do corpo e de alma. E aí a gente sabe muito bem que Cristo veio com a finalidade de aliviar o sofrimento humano. A gente sabe disso. E esse versículo, ele mostra a simpatia e o espírito de misericórdia de Jesus para com a raça humana. Ele não operou milagres para mostrar sua divindade, para ilustrar doutrinas, mas simplesmente para aliviar o sofrimento humano. E, enquanto homem, ele participou desse sofrimento e simpatizou com os homens. Então, ele demonstra mais do que tudo a compaixão de Cristo. E aí, nesse versículo, quando fala que, né, abandone tudo, largue tudo e siga, é a interpretação errônea que nos faz pensar o seguinte: se a organização familiar é de origem divina, é a célula da sociedade, por que razão servir a Deus e a Jesus implicaria em abrir mão dessa organização, ou seja, abandone tudo? Aí é que a gente tem que saber interpretar. Mas isso vai ficar para a próxima aula, acredito que 10 minutos, 15 minutos a gente termina, porque tem pouquíssimos slides. Essa é a parte final mesmo. Tá joia, Georgia. A gente termina na semana que vem, né? Que aí faz a coisa com Acho mais que, calma, né? acho que no mais do que 15 minutos a gente fecha. Tá. Então tá joia. Obrigada, Georgia, pelos ensinamentos da noite, que cada semana a gente vai estar, né, fazendo uma reflexão sobre os versículos, lembrando a todos que os conceitos aqui dados, né, hoje a aula não era sobre obsessão,
A aula era sobre a passagem evangélica, e nesse aspecto a gente abriu o assunto, mas quem quiser ler, Georgia colocou referência ali, Georgia, depois você puder fazer um print daqueles slides, dos Tá. tipos, né, de obsessão, para quem quiser procurar, porque isso está nas obras básicas, Inclusive no né? próprio Evangelho Rede Vivo, nesse tema, eles abrem a obsessão. Eles sabem isso. Então, Eles falam sobre assim, a obsessão. gente não aprofundou aqui, porque o tema da aula não era obsessão, e sim Obsessão, das curas, exatamente. e entre elas estava a Márcia, obsessão. o termo Oi? obsessão é o meu. Ah, olha só, e nós vamos repeti-los algumas vezes, porque quando a gente estudar Marcos, ele também tem essas Pois é, passagens, né? É, mas eu acho exatamente. que no meu estudo é que ele fala mais profundamente sobre obsessão. Exatamente. Mas que bom, né? Porque aí a gente vai relembrando que a gente esquece mesmo, e Quando sobre... a Georgia começou a falar, eu falei assim, acabou com o meu estudo. Acabou Porque nada. eu não vou fazer meu estudo, mas falou completamente diferente do que Ai, veio no meu estudo. a O tema verdade, é muito, Simone, muito rico, né? É muito rico, então tem Com muita coisa. certeza, tem muita coisa pesquisada, e a gente muita coisa precisa para se ouvir falar. muitas vezes para aprender, a verdade é essa, né? E sobre a cura da sogra de Pedro, gente, muito interessante, porque a única menção que Pedro tinha uma sogra é na história do Evangelho, né, do início do cristianismo, é nessa passagem. Não E é tem outra, interessante que que eu Pedro li, era casado ou que tinha eu não sogra somente trouxe, essa. não, eu não trouxe para vocês, mas eu li que essa passagem exatamente nos dá a ideia de que Pedro era recém-casado e que, por isso, a sogra morava com eles. Tinha pouco tempo de casado. Eu Ai, li isso aí. pois é, mas é a única menção nos evangelhos sobre Pedro ser casado, né? Então, gente, queria mais uma vez agradecer a Geórgia e para a gente encerrar o nosso estudo da noite, Solange, você gostaria de fazer a prece para nós? Passo. Me dá um segundinho só. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, que tantas lições lindíssimas nos trouxe, que consigamos compreender, assimilar e pôr em prática todos os conhecimentos que vamos adquirindo passo a passo na vida e nos estudos. Que Meimei, com sua bondade extrema, continue abençoando a casa, os estudos, que toda a espiritualidade presente seja sempre muito bem-vinda quando for para aprender ou para nos auxiliar a estudar. Que Deus abençoe a todos e que seja uma semana de luz e paz para todos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, Boa meninos. noite, Fiquem boa em paz. noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Vai dar até amanhã, mas O quê, Alvin? vai dar bem amanhã. Sim. Amanhã a palestra é minha, eu tenho que estar lá. Ah, Senão vai ficar difícil, né? é verdade. Falou, Tá gente. bom, então. Boa Beijão. noite, boa Boa noite. noite. Até semana. Você vem para Anga quando? Quinta-feira. Ah, tá. Hum. Por isso que você não vai participar do tratamento, não é isso? Sim, sim. Ok. Um beijo, Sim. gente. Beijo, Beijo. tchau.